Tá, Eu vou te joia. deixar como anfitriã, aí quando você terminar, é só você fechar. Show, beleza. Vamos lá, galera. Todo mundo já pegando o livro. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Tá bom? Vou só tomar uma água rapidinho para. Bom dia. Ei, bom dia, gente. Tia Zana chegou. Bom dia. Mas chegamos. Estava na aula lá do 7º ano. A gente também estava fazendo uma atividade prática lá, igual fiz com vocês semana passada. Era lá, voltando aqui, o que eu fiz? Meu Deus do céu, será que eu saí? Não, tá aqui. E aí demorou um pouquinho, porque a gente tinha que terminar, mas a gente já vai começar a falar. Dá um minutinho para a galera ir chegando. Pessoal, a gente vai trabalhar o livro 3, tá? O livro 3, mas antes a gente vai compartilhar a atividade do Bispo do Rosário, que a tia Osana pediu que vocês assistissem ao vídeo, tá bom? Eu fiz. Só pegar aqui o livro. Não era para te mandar, não, né, professora? Não, não era para me mandar, não. Era porque a gente já vai compartilhar aqui na nossa aula agora, tá bom? Ah, tá. Tá Quem bom. quiser ligar a câmera, por favor. E aí, pessoal, gostaram da atividade tridimensional que nós fizemos semana passada, da mão? Eu gostei, mas a minha não ficou muito boa, não. Não, todos ficaram Professora, eu não ótimos. te mandei a minha, por causa que a minha... Eu adorei, viu, galera? Ficou excelente essa atividade das mãos, tá bom? Acho que a gente pode, então, começar. Oi, Né? tia. A gente já está aqui 10h15. Tia, Oi? eu entrei na aula agora porque o link só chegou para minha mãe agora, tá? Não, Alana, a aula não começou ainda não. Vai começar agora, tá bom? Ah, tá. É porque a tia Osana estava na aula com o 7º ano. E aí, o 7º ano, a gente vai fazer uma atividade prática, perspectiva, que é um conteúdo do 7º ano. E aí, demorou, a tia teve que estender um pouquinho, aí por isso que a gente começou aí 15 minutinhos depois da nossa aula de arte, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal... Eu tava bem escutando, mas só com você, tia. Ah, você não está me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Eu também tô. Eu tô. Então, vamos lá, galera. Olha só, bom dia. Para a gente finalizar, então, o livro 2, nós vamos falar, então, de arte brasileira. E aí, a tia Osana disponibilizou para vocês um vídeo que é do artista Arthur Bispo do Rosário. Né? O Arthur, ele nasceu em Japaratuba, em Sergipe, lá em 1911. Ele faleceu em 1989. Ele foi lutador de boxe, foi marinheiro, foi artista, ficou internado aí muitos e muitos e muitos anos, praticamente 50 anos da vida dele, né? Num hospital psiquiátrico. E foi lá no hospital psiquiátrico, né, para tratamentos de distúrbios mentais, que ele recriou seu universo de obras de arte. E aí o vídeo, quem assistiu, todo mundo aqui que está na aula conseguiu assistir o vídeo? Eu Eu assisti. assisti. Sim. Então, eu particularmente, assim, eu fico impactada quando eu assisto aquele vídeo, porque é uma história, assim, triste ao mesmo tempo, mas é uma história de superação e as coisas que ele fala, assim, tem muita coisa por trás mesmo em relação ao artista. E é sobre isso que a gente vai falar. E ele criou mais de 1000 peças, gente, entre mantos, telas bordadas, e aí ele utilizava quinquilharia, sucata, caneco de plástico, utensílios, né, que eram desviados lá do asilo, peça de vestuário e muitas outras coisas, desses objetos que para a gente é descartável, para ele virava arte. E agora é sobre isso que nós vamos falar.
A tia Osana pediu que vocês escolhessem dentro dos 50 fatos que permeiam, né, que fazem parte da vida do Bispo do Rosário. A tia Osana pediu para vocês escolherem 5. Mas para que a gente oportunize todos falarem, desses 5, escolha aqueles que você falou assim, nossa, esse foi o que eu mais gostei, tá bom? Então vamos lá. João Gabriel, qual foi que você mais achou interessante? Você escolheu 5, mas desses 5, escolha um que você achou interessante da vida do Bispo do Rosário. É que ele nunca teve professor ou orientador de arte. Show. Ele E olha que sempre legal fez esse sozinho. fato. Eu Pode posso falar, falar, né? João. Desculpa. Posso falar? Pode concluir, João. E ele também nunca teve orientador ou professor de artes. Tudo era ele mesmo que fazia. Massa. E olha que legal, né? Isso prova, gente, que se a pessoa tiver boa vontade e disposição, tem como aprender, né? Sem ter também uma pessoa ali do seu lado. Show, João. Sara! E aí, Sara, que fato você escolheu? Tia, botei que me chamou a atenção foi as obras dele, como era. Também que ele falava que tinha uma missão para ele completar. Ele falava que tinha uma voz que obrigava ele a fazer as obras. E tem um museu dele no Rio de Janeiro. E eu também botei que a linha azul que ele usava para fazer os retratos, não, as obras dele, era do uniforme do hospital que ele ficava lá. Isso aí. Gente, isso também foi bem interessante, né? Ele falar que eram as vozes que vinham na cabeça dele que o obrigavam a produzir. Muito massa. Breno, você, o que é que você escolheu? Li que suas obras se tornaram um patrimônio cultural no Brasil. Isso aí, ou seja, é uma obra que está protegida, né? Não pode ser desfeita, não pode ser vendida. Então, ela está lá no Museu do Rio de Janeiro, a Sara citou isso. Posso falar? Alana, fala, Breno. Bruno já falou, tia. Ah, tá. Danilo. Alana, você agora. Eu coloquei. A que eu mais gostei foi que ele usou a arte como meio de sobrevivência. Muito bem. E olha só, pensa você ficar praticamente sua vida inteira no hospital psiquiátrico, longe do convívio das pessoas, né, de familiares, de amigos, da sociedade. Então, a arte para ele era uma forma dele se sentir vivo, né? Como a Alana falou, de sobreviver. Então, isso é muito legal. Eduardo, o que que você escolheu? Eu fiz as 5 que nem tava no papel, mas eu vou falar só as 3 últimas, tá? Ok. Eu fiz a 11, 18 e a 20, as 3 últimas. Sim, o que pris- que você... fala. A 11 é o prisioneiro da passagem Hugo Denizar fala que a voz controlava ele. A 18, o bispo do Rosário recusava o rótulo de artista. E a 20 é que existe o Museu Bispo do Rosário, que fica lá no Rio de Janeiro, que fica exatamente na Colônia Juliano Moreira. Onde era o hospício, né? Olha só que legal, né? Ele, ao mesmo tempo, era muito humilde, né? Então, ele tinha um talento, mas ele não se achava um artista, né? Isabela Manhago, o que que você fez? Tia, então, eu botei assim, o Bispo do Rosário, ele deixou mais de 800 objetos, aí eu só achei bem interessante. E ele também trabalhava sem parar e era super restritivo em quem podia chegar perto dos seus objetos. Ele tinha essas questões mesmo. Acho que até pela questão do problema de saúde, né? As questões mentais, que, como ele fala que ouvia a voz, então ele não era todo mundo que ele deixava chegar perto das suas obras. Isabela Carneiro, o que que você traz para gente? Eu botei que ele tinha um quarto forte onde ele vivia junto das suas obras. Isso aí. Então ele se fechava mesmo dentro de um mundinho dele, né? Lívia, o que que você fez, Lívia? Eu coloquei que ele viveu mais de 50 anos em uma instituição psiquiátrica. Imagina, né, gente? 50 anos
Muito sofrimento, por um lado, né? Gabriele, o que é que você escolheu, Gabi? Eu escolhi. Difícil escolher um, porque todos que eu escolhi para mim foi muito interessante. Mas o que eu achei mais interessante foi a forma que ele recusava o rótulo de artista. Isso aí. E aí, às vezes, a gente vê tanta gente, né, que produz algo e já quer, né, o título maior. E ele... Eu achei muito humilde da parte dele, ele ter recusado esse rótulo de artista. Isso aí, muito legal. Danilo, o que é que você escolheu, Danilo? O que eu mais gostei foi que ele já deixou mais de 800 objetos. Isso aí. E esses 800 objetos, a gente vai encontrar em livros, né, que falam sobre ele, que chega assim, 1000. Muitos. Parte de Miss, uns negócios assim. Isso aí. Olavo, Olavo, o que que você escolheu aí? Ô, tia, Oi, pode falar. eu não consegui fazer por causa que eu tava na casa da minha avó e, tipo... Tá. Então, vamos seguindo. Anabelle, oh, que bom que você está com a gente, Anabelle, hoje. Muito bom, fico feliz. E você, Anabelle, escolheu que fato da vida importante do Bispo do Rosário? Que em 1925 ele embarca na Marinha de Guerra do Brasil e luta boxe e é oficialmente excluído alguns anos depois por motivos de início clínico. Ok, então vocês veem, gente, que antes dele entrar lá para o hospital psiquiátrico, ele tinha uma vida normal, né? Foi marinheiro, foi lutador de boxe. E aí, por problemas mesmo, né, que ocorreram com ele, sem explicação, ele termina lá sua vida praticamente no hospital psiquiátrico. Tiago, Tiago, o que você escolheu? Ele é transferido para a colônia Juliano Moreira com o diagnóstico de esquizofrênico paranoico. Ok. E aí, né, a esquizofrenia é essas questões mesmo que envolvem, né, todo o cérebro, por isso que ele falava que ouvia a voz, às vezes teve um trecho do filme que ele fala que ele era o próprio Deus, né, o próprio Jesus, enfim. Mas, diante de tudo isso que passou na vida desse artista, a gente vê que ele tem uma riqueza, tanto enquanto pessoa, quanto também uma riqueza material. Todo mundo, eu chamei o nome de todo mundo aqui, gente... Todo mundo, né? Todo mundo falou. Então, lá no nosso livro da página 2, e vocês viram isso também no próprio vídeo, a gente tem obras dele, tem o manto da apresentação, né? Que foi um dos trabalhos riquíssimos que ele fez, né? Esse manto em tecido e fios, está no Museu do Bispo do Rosário. De quem for ao Rio de Janeiro, tiver a oportunidade, né, de ir lá nesse museu conhecer, que legal, agora você já conhece o artista. É tão bom, gente, quando a gente estuda sobre o artista e depois você vai até o museu onde estão as obras dele. Gente, é uma coisa incrível, sem explicação. Tem um outro artista que nós vamos estudar mais à frente, acho que é o livro 3 ou 4, que a gente também vai conhecer muita coisa legal. Esse outro aqui é a obra Talheres, né, que traz todo um aspecto tridimensional, de volume, onde ele usa diversos talheres para compor esta obra, que também está lá no Museu do Nice da Silveira, no Rio de Janeiro. Ok? Parabéns pela atividade, por vocês terem assistido ao vídeo, trouxeram os fatos bacanas, de fato, que correspondem a história. Quem não assistiu o vídeo ainda, assista, que vale a pena saber mais sobre esse artista. Agora, então, nós iremos para o livro 3. Todo mundo já está com o livro 3 aí. É o capítulo 3, que fala sobre a arte greco-romana. Isso aí, Sara. Lá na página 2, tá? Então, nós vamos começar aqui... primeiro apresentando um pouco para vocês, depois eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu tenho uma apresentação aqui, deixa eu só pegar aqui logo, deixar ela prontinha aqui para depois compartilhar com vocês.
para a gente entender um pouco sobre a arte greco-romana, tá bom? Vou também deixar no final da nossa aula um vídeo para que vocês possam assistir e saber mais ainda um pouco sobre essa arte. Então, vamos lá. Lá na página 2, o que nós vamos conhecer, o que nós vamos aprender sobre a arte greco-romana? Então, nós vamos aprender os conceitos dessa arte, tá? A arte greco-romana, por que eu falo greco-romana, né? Na verdade, a gente vai focar muito na arte grega, mas ela sofreu muitas influências também da arte romana, da arte egípcia. Ela sofreu influência de diversos povos de origens que a gente chama de origem indo-europeia. O que é indo-europeia? São povos que falam diversas línguas, né? Diversos dialetos. Então, toda a composição da cultura grego sofre influência de diversos povos que faziam parte ali do contexto da Europa. Não só do povo de Roma, não só do povo do Egito, mas de diversos povos que compunham ali a Europa. Então, a gente vai aprender qual era o conceito de arte que esse povo tinha e tem, né, que permanece. Vamos falar sobre arquitetura, sobre escultura, sobre música, sobre o teatro grego. Vamos falar também das obras do ceramista brasileiro Francisco Brenan. Olha que show, gente! O Francisco Brenan, ele é um artista brasileiro, ele tem um museu. Aí eu não tenho nem como determinar quantas peças tem, mas é muito mais de 1000 também, tá? Que fica em Recife, em Pernambuco. Esse museu eu já tive a oportunidade de conhecer este ano, em janeiro. Quando eu fui para Recife, eu fui no museu, fiz questão de ir no museu dele. Você passa assim, você precisa de umas 4 horas, pelo menos, para conseguir andar, conhecer todos os espaços da obra, porque tem obra tanto na parte externa como na parte interna do museu. É uma riqueza, sim. Eu vou selecionar umas fotos para quando a gente trabalhar o Francisco Brenan, eu apresentar para vocês. Ele morreu no ano passado. Então, não dá para ir, né, gente? Recife já fica longe, né? Mas a gente tem como conhecer bastante o trabalho dele. Infelizmente, ele morreu. Tia, Oi? meu tio mora em Pernambuco. Aí ele veio aqui para Linhares, aí eu posso perguntar para ele se ele já foi lá. Ótimo! Aí você conta pra gente na próxima aula. Com certeza. Quem é de Pernambuco conhece o trabalho do Francisco Brenan. E a gente também... Oi? Minha tia é do Rio de Janeiro. Então você pode ver se ela conhece lá o trabalho do Bispo do Rosário. E conta pra gente também. Tá? Olha que legal! E aí, quando vocês tiverem oportunidade de ir nesses lugares, faço esse momento cultural, gente, de conhecer museu, de conhecer essas obras, esses artistas que a gente tem conversado. É muito legal mesmo. E aí também, dentro desse capítulo 3, nós vamos falar sobre as máscaras, né, de vários países, que tem toda a influência aí da cultura greco-romana. Então, vamos lá, pessoal. Lá na página 3... E antes de a gente parar na página 3, a gente então vai estar falando de todas as influências que essa cultura da Grécia, né, greco-romana, influenciou até os dias atuais. E tem uma coisa que essa cultura influenciou muito para a gente, é na arquitetura. Olha que legal. A forma como eles construíam, né, os seus monumentos, os seus edifícios, seus locais. Até hoje, nós vamos encontrar algumas construções, várias construções, que têm essa característica da arquitetura grega. E nós vamos ver isso aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, as primeiras manifestações do que atualmente nós conhecemos como cultura grega foram influenciadas, então, por diversos povos que falavam diferentes línguas, diferentes dialetos, e que foram influenciando aí toda a constituição da arte grega.
E aí a gente vai ter várias coisas que vão se destacar na arte grega, né? Cerâmica, joias, pinturas, esculturas e principalmente, além das esculturas, que é o grande tchan, digamos assim, as obras arquitetônicas, né? A parte de arquitetura, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Então, outra característica interessante de todo esse trabalho da arte grega, quando a gente fala de escultura, de arquitetura, é que eles gostavam muito da harmonia. Então, eles trabalhavam muito com a questão da simetria, ou seja, os lados, né? A composição tinha que estar em equilíbrio, né? Iguais, organizadas. Quando eles faziam as esculturas de homens e mulheres, eram muito reais. Eles conseguiam trazer aquilo, retratar aquilo de uma forma muito perfeita, com as semelhanças mesmo referente ao real, né? E agora, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para depois eu explicar qual é a proposta de atividade. Deixa eu pegar aqui. Que vocês farão. Pois não? Tá em que página? Não, agora eu estou na página 3, mas agora a tia vai compartilhar a tela, tá bom? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, só para mostrar umas coisas que vai ser foco da atividade, que é a parte de arquitetura, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é só mesmo a introdução em relação à arte grega. E aí, pessoal, só lembrando aqui de um detalhe importante. Lá na arte egípcia, nós vimos que era uma arte muito ligada ao espírito, à religião. Estão lembrados disso? Que os egípcios eram muito religiosos, acreditavam, né, na vida após a morte, tudo isso. Já na arte grega, eles eram muito ligados à inteligência, né? Eles achavam que tinha que exercitar muito a inteligência, tinha que colocar em prática os conhecimentos, pois os seus reis não eram deuses, mas para eles os deuses eram seres inteligentes, justos, né, honestos e que se dedicavam ao bem-estar do povo. Então, enquanto a arte egípcia havia essa arte ligada à religiosidade, na arte grega era ligada às questões que envolviam o bem-estar, a inteligência, ao prazer da vida, contemplação da natureza, né? Então, por meio desse olhar, eles manifestavam aquilo que eles viam, né? A beleza, contemplar a natureza, o ócio, né? Que é o tempo livre para se dedicar aos estudos, né? À filosofia. E uma característica importante que a gente não pode perder de vista é a perfeição. Então, tudo que eles buscavam fazer, eles gostavam muito da perfeição. Então, essa perfeição envolvia o ritmo, o equilíbrio, a harmonia, a simetria. Então, nós vamos, no decorrer das aulas, a gente vai vendo isso mesmo na prática, tá bom? Aqui, um exemplo de arquitetura. Tá? Depois a gente vai falar sobre esse monumento. Então, ó, observe aqui as pilastras, gente. Uma coisa importante. Nós vamos conhecer 3 tipos de pilastras dessa. Eu estou usando o termo de pilastra para ficar mais fácil. Ô, tia, Oi. naquele negócio que você falou pra gente ler, pra poder adiantar a aula de hoje, você falou que era para fotografar uma construção que tenha clara influência da arquitetura grega na cidade, né? Só que acho que aqui eles acho que não tem uma, não. Então, nós vamos descobrir isso daqui a pouco, Eduardo. Ó, eu acho que tem. Tem uma que é gigantesca, mas tem outras menores também. Então, primeiro detalhe, vão observando como que é a estrutura para vocês puxarem pela memória. Tem mais fotos. Se tem alguma construção que se pareça. Então, vamos lá, ó. Então, essas são algumas características que a gente já conversou, né? A questão do amor pela beleza, a razão, né? A inteligência, né? Da questão da democracia, de se expressar livremente,
Aqui são algumas imagens retratadas, né, do cotidiano. E aí a gente vai ao que interessa agora, que é a parte da arquitetura, que é onde desperta e despertaram, né, o maior interesse do povo grego, que foram os templos, né? E aí os templos tinham esse aporte todo, né? Bonito, a simetria, a entrada, os fundos. Deixa eu passar aqui. Olha só. Essa é a parte frontal. Estão vendo essa imagem? A frente. E essa frente, ela é muito característica de vários templos na Grécia Antiga. E muitos desses templos resistem ainda, existem, né? Resistiram ao tempo e existem. E aí são foco muito de interesse de turistas quando vão à Grécia para conhecer. E aí, cada detalhe desse, gente, tem um nome, ó, frontão, essa parte da frente, cornija, ó, essa parte aqui de cima, acompanha o mouse, friso, arquitrave, né, aqui atrás, estilóbata, que é essas escadinhas, as colunas, que eu falei pilastro, né, colunas, só para ilustrar melhor, tá? E essas colunas aqui, dependendo do tipo, elas vão ter nomes diferentes, e vocês vão ver isso no vídeo que eu vou disponibilizar, tá bom? Essa parte aqui são as ordens arquitetônicas, então, dependendo de cada momento, a ordem dórica, a ordem jônica, a ordem coríntia. A gente vai fazer um momento para estudar o que representavam cada ordem dessa, né? Que era expresso pelas colunas. As colunas, dependendo do tipo de coluna que era construída no templo, essas colunas aqui, ó, elas pertenciam a uma ordem, tá bom? Então, aqui, por exemplo, que são os modelos. Se o templo fosse construído com essa primeira coluna aqui, olha como é que essa coluna é. Era a ordem dórico. Se a coluna fosse feita com esse modelo aqui, era a ordem jônico. Se a coluna fosse feita com esse modelo, era coríntio. Tá? E depois a gente vai entender o que significa cada tipo. É só para vocês já ir pegando um pouco do resumo. Tá? E os templos, dos quais o mais importante se chama, deixa eu ver só aqui no livro de vocês tem, é o Parthenon. Olha só, lá na página 4, a gente tem o Parthenon, que é um templo que foi dedicado à deusa Atenas, tá? E é o mais importante dos templos construídos na Grécia. E que hoje ele é um ponto turístico muito visitado, tá? Então, o Parthenon, ele foi dedicado à deusa Atena, de Paternos. A estátua de Atenas, ela tem 12 metros, é uma imagem toda de ouro e marfim, que fica dentro do Parthenon. Cadê? Fica dentro do Parthenon, tá? Essa estátua fica aqui dentro. E essas colunas, elas foram feitas justamente para proteger essa estátua. E naquela época, as pessoas não podiam entrar dentro, né? Porque havia ali uma imagem que estava sendo protegida, ok? Então, depois a gente vai conhecer mais essas histórias. Então, aqui a gente tem toda uma construção, né? Feito de um templo dentro da ordem dórica. Vamos lembrar aqui, ordem dórica. O dórico são essas colunas aqui. Olha só. Observando agora, gente, essa frente do Parthenon, essas colunas. Tentem puxar pela memória de vocês. Será que aqui em Linhares, na região, olha só, não tem nenhum lugar onde a gente observa essas construções, gente? Olha esse aqui. Será que ninguém nunca viu? Eu lembrei de uma coisa, tia. O que você lembrou? Da pilastro, acho que eu lembrei.
Então, mas você já passou em algum lugar aqui em Linhares, onde a gente observa não, esse... Olha só, esse frontão aqui, ó. Meio triangular, a pilastra. Oi. Na praça. Oi? Fala aí. Ah, a van. Quem já foi na van que eu já passei em frente? Na minha casa Quem eu já? vi a A van é? Eu moro É. praticamente do lado dela. Oi. Passem aí pela memória. E aí, Eu quando posso vocês, falar uma coisa? quando vocês passarem em frente à van, tenta olhar agora com atenção e relacionar com essa arquitetura grega, ver se tem influência. Oi, pode falar. Então, ô tia, sabe quando a gente tá indo pra pracinha 22 de agosto? Ah, Então, também tem uma casa. É uma casa lá que eu acho que hoje não mora ninguém. Mas é bem pertinho da praça 22 de agosto, sabe? Tia, sei. Se Como eu é que não eu me vou fazer? engano, Vou ver aqui. ô, tia. Isabela, só um minutinho, Danilo, deixa eu só responder a Isabela aqui. Isabela, se eu não me engano, lá também tem, tá? Eu não sei se é essa casa que você está falando, Tia, eu mas achei. tem uma construção Aqui, eu que tô falando tem desse aqui, toda essa influência. Então, essa daí já não é tanto dessa. Por quê? Essa é mais no estilo colonial, por causa dos janelões, entendeu? Mas eu não sei se é a Câmara Municipal que tem essa arquitetura, não estou lembrada exatamente lá. Mas tem um outro local aqui em Linhares que eu queria deixar vocês pesquisarem. Mas eu vou dar uma dica. E uma igreja. Tem uma igreja aqui, fica lá no centro de Linhares. E tem também um outro local, que eu não estou lembrando o nome, fica no centro também, que tem essa característica aqui, ó, desses frontões, dessas Ô, tia. pilastras. Eu já vi essa igreja. Tia, posso Tá? falar agora? Pode falar. É meu aniversário. Ah, você podia esperar a gente falar primeiro, né? Mas já que você se adiantou, vamos deixar depois pro final, então. Mas eu tinha lembrado, sim. Tá? Ô, Então, tia. pera lá. No final, a gente vai cantar parabéns para você, tá bom? Vamos lá, galera. Então, olha só, aqui são algumas. Olha só, gente, adivinha quem é essa linda, maravilhosa? Atena. A Atena, é a deusa. Olha só, gente, toda de ouro, marfim, 12 metros essa estátua. Hoje ela é aberta à visitação, lógico que tem toda uma segurança, né? Porque vale a pena também, né? Um dia a gente ir na Grécia. Esse é o templo É de onde tinha Zeus, essa estátua? na Grécia. Tá? A deusa de Atenas. Ô, fica no tia, voltam Partenon. algumas. Aquela lá que você tava antes, quando você falou que era a van. Não, eu não falei que aqui é a van. Não, O que a não é, gente mas vai parece. Isso. A gente vai observar na cidade o quê? Qual é a questão da atividade? Vocês vão... Aquele lá era qual que você falou que parecia a van? Deixa eu só terminar aqui, pessoal. Olha só. Vocês, com toda a segurança, usando máscara, né? Junto com algum familiar, vocês vão dar uma volta de carro ou a pé, né? Dentro daquilo que é possível, passando pela cidade de Linhares. Pode ser no fim de semana, né? Que não tem quase movimento. E vocês vão observar as casas, os edifícios, né? As igrejas, o comércio, vão dar uma olhada na arquitetura. E aí vocês vão buscar identificar se tem alguma que tem característica que se parece com essa arquitetura grega. Com essa arquitetura aqui, ó, que tem esse frontão, que tem essas pilastras, que tem esse formato, né, retangular. Tia Osana, encontrei. Então, com o celular, tira uma foto. E aí, essa foto, vocês vão imprimir e vão colar aqui no caderno, na página 5, ou pode também colar no caderno de arte. Tia Osana, deixa eu só terminar de explicar. Tia Osana, eu não tenho celular, não tem como fotografar. Então, observe bem, e depois faça o desenho de memória, né? A partir daquilo que você... Deixa eu só terminar. A partir daquilo que você gravou aqui na sua memória,
dessa imagem que você viu, você pode também fazer o desenho aqui no seu livro, tá? Mas vocês vão encontrar, sim. Pode ser que encontre poucos, mas vão encontrar. 47. Oi, pode falar. Te explica de novo. Pessoal, olha só, vou explicar a atividade nova, porque a tia estava explicando e tinha gente toda hora interrompendo. Então, olha só, a atividade proposta é o seguinte: vocês, no fim de semana, pode-se escolher o dia, vocês vão dar um giro pela cidade de Linhares, ou a cidade, ou a região onde vocês moram. Vocês vão observar a arquitetura, as casas, os edifícios, as igrejas, tudo aquilo que é construção. E vocês vão buscar perceber se tem alguma construção que se pareça com a arquitetura grega. Esse modelo aqui de arquitetura. Deixa eu voltar aqui, um outro desenho aqui, para ficar melhor. Uma arquitetura que se pareça, que tem esses frontões aqui, ó, esse frontão aqui, ó, triangular. É imagem de qual? Que tenham essas colunas. Tia Osana, tem que ser igualzinho. Lógico que a gente, de repente, não vai achar que é algo igual, mas nós vamos encontrar alguma arquitetura, alguma construção que se pareça, que tenha essas colunas características, que tenha essa frente aqui, entendeu? Então, aí vocês vão tirar uma foto, se você puder tirar uma foto, e vai imprimir e colar aqui no seu livro na página 5. Se não conseguir tirar foto, então observe bem, grave bem essa imagem na sua memória e depois você faça o desenho lá no seu livro de arte, aqui na página 5 ou no seu caderno de arte, tá bom? Essa atividade é para enviar até quinta-feira que vem, dia 3 de setembro. Dei um giro. Aí vamos supor, tia Osana, eu olhei, mas eu já afirmo que aqui em Linhares tem. Já até deram um exemplo aqui. A Alana foi Isabela Carneiro, que já falou. Ah, tia, a Van. Então a gente já sabe que tem um. Eu, tia, Alana, então a Alana já confirmou aqui pra gente isso, que tá certo. Tá? A Van, não só a Van aqui de Linhares, mas onde existe a Van, tem toda essa arquitetura influenciada pela arquitetura grega, tá bom? Então, já fica aí a dica, tá? Então, essa... Oi. Não, pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Não, foi no final da aula. Tá. Então, aqui a gente tem ainda dentro da arquitetura grega muitos teatros, né? Eles gostavam de teatros em lugares abertos. Então, aqui é um exemplo desses teatros, onde ficava a arquibancada, onde ficava a orquestra, né? Onde ficavam as escadas de acesso para a arquibancada, onde era encenado, onde ficava a parte que eles se trocavam, né? Figurinos. Então, esse aqui é o teatro de Epidauro, ainda existe, tá? Lá na Grécia. É local de visitação. O teatro de Priene. Também eles gostavam muito, dentro da arquitetura grega, de ginásios, né? Porque eles tinham muito culto ao corpo. Então, aqui é o ginásio, outro. Né? Também, outros monumentos da arquitetura grega se chama Ágora, que era uma praça, onde eles se reuniam para discutir os diversos e diferentes, né? Variados assuntos, principalmente assuntos relacionados à filosofia, à arte, às diversas áreas aí do conhecimento. Essa imagem não ficou muito legível, né? Então, aqui é a vista geral. É como se fosse uma praça do conhecimento, ok? E aqui no final tem a atividade que está tanto aqui quanto lá no livro. Então, você vai na sua cidade ou região onde você mora, você vai fotografar uma construção, né, que tenha muita influência dessa arquitetura grega, né, desse frontão, dessas colunas. Depois você vai fotografar, vai imprimir, vai colar no seu livro. Assim. E se não for possível
fotografar, você pode desenhar, não tem problema desenhar. Você vai enviar essa atividade para o WhatsApp da professora ou para o e-mail até o dia 3 de setembro. É importante. E a página do livro. Pois não? Oi? Ei, é basicamente tirar a foto da van? Basicamente, é você buscar, identificar um local na cidade que tem essa característica, que seja parecido com essa arquitetura grega, onde a gente identifica essas colunas, onde a gente identifica esse frontão. A Alana e a Isabela Carneiro deram um exemplo aqui que a Havan, ela é um edifício, é uma construção que tem influência da arquitetura grega. Tia, então eu vou tirar foto da frente da Havan. Posso? Pode, está certo. Agora, vamos supor, tia, eu moro em Soretama, eu moro em Rio Quartel, eu moro em Bebedouro, eu não tenho como vir aqui em Linhares. Então, tenta ir no local onde vocês moram, ver se tem alguma coisa parecida. Tia Osana, não achei. Então, qual seria a outra opção para não deixar de cumprir a atividade? Você pode fazer uma pesquisa, então, na internet. Pesquisar na internet alguma construção, né, na cidade de Linhares, que tem influência da arquitetura grega. Você vai achar lá algumas imagens. Da Havan, tem certeza que vai aparecer. Ou, tia Osana, eu não consegui essa pesquisa, então eu posso pesquisar arquitetura que seja parecida com a da grega no Brasil? Pode. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Casa Branca, onde fica lá o presidente dos Estados Unidos, ela é toda construída dentro da arquitetura grega. Né? A Havan, né, tem toda essa estrutura, e a gente vai ter, por exemplo, a Igreja Universal. A Igreja Universal, lá de São Mateus, também de Vitória, de Belo Horizonte, não sei daqui de Linhares, mas de São Mateus, de Belo Horizonte, de Vitória, a frente dela é toda dentro da arquitetura grega, toda. Então, você pode tentar ver se aqui em Linhares tem, que eu sei que tem, né? A Igreja Universal, e tirar uma foto. Se não, você pode pesquisar na internet. Então, eu já estou dando várias chances. A Loja Havan, Igreja Universal. E aí, você vai fazer essa atividade e vai mandar para a tia Osana. Ficou claro, gente? Sim, professora. Lá em Pois Vitória não. tem um monte de casa nova, igual essas pilastras, gigantes essas casas. Isso aí, Anthony. Lá em Vitória, por quê? Porque tem pessoas que quando vão planejar, né, a casa, contratam arquiteto, essas coisas, e às vezes tem o desejo de ter essas casas imponentes, com essas pilastras, né, bem chamativas. Eu também já vi muitas casas lá em Vitória. Lá em São Mateus também eu já vi várias casas que tem essa influência. Aí, pessoal, tem que ter essas características, tá? Esse frontão, essas colunas. Ah, tem que ter 10 colunas? Não. Às vezes vai ter 2 colunas e aquela aparência, né? Que é muito característico da cultura grega. Tá bom? Ficou claro, então, gente? Ô, tia. Oi? Então, isso aqui não é bem sobre o nosso assunto. Sabe os deveres de casa que tinha que fazer? Então, teve um lá que a gente tinha que fazer um mural inspirado nas características da arte egípcia. Você pode explicar mais ou menos o que é para fazer, que eu não entendi? Ô, Isabela, lá no livro 2, tá? É porque eu não... no livro 2. Logo no que a gente começou a estudar arte egípcia, a gente viu várias características da arte egípcia. E aí pede para você, a partir das características da arte egípcia, aqui na página 8. Página 8. Você vai fazer um desenho que pode ser aqui no próprio livro ou pode ser lá no seu caderno de arte.
um desenho que retrate o nosso dia a dia, o seu dia a dia, porém você vai fazer esse desenho utilizando as características da arte egípcia, né? A cabeça de perfil, tá? A questão da hierarquia, da proporção, das cores, a lei de frontalidade. Então, é só você voltar aqui nas páginas anteriores, ver as características da arte egípcia e você vai fazer um desenho que mostre o seu dia a dia utilizando essas características, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar, então, vamos cantar parabéns para o nosso colega, nosso amigo Danilo, que está fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco a Não, gente amanhã, vai... mas pode bater parabéns hoje também. Ah, é amanhã? E aí Amanhã. a gente vai postar lá no grupo, né? Parabenizar o Danilo, tudo mais. Vamos lá, gente, cantar parabéns, não só para Danilo, mas para quem já fez aniversário também esses dias, que às Tia vezes... Poli. Né? Tia Poli fez aniversário ontem, tia Bina, nossa querida tia Bina também fez aniversário ontem. Vamos lá, gente! Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Danilo! Parabéns, Danilo. Parabéns, Danilo, que Deus te abençoe. Parabéns, Danilo. Né? 12 Que- aninhos. 12 anos, que Deus encha a sua vida cada vez mais de bênçãos, tá bom? Fica com Deus. Pessoal, ficou claro, quem tiver devendo atividades para a Tiozana é até segunda-feira, dia 31, já foi o recadinho. Quem já tá ok, eu já dei o ok, que tá ok. A Tiozana, o celular dela apagou um monte de coisa, porque é muita coisa recebendo, mas agora já tá tudo normal. Quem enviou, por isso que eu pedi para enviar de novo, mas tá tudo certo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Façam atividade, hein? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.